A batalha que até os reis perderam. Batalha que até os reis perderam. Essa é a batalha da pureza. E é o título também de um livro do nosso querido irmão e líder do movimento, Raul Moreno. E ele descreve nesse livro que os reis eles enfrentaram muitas batalhas, mas uma que tem em comum, que derrubou até os reis, é a pureza sexual. Mas antes deles perderem a batalha para a pureza sexual, eles perderam outra batalha. A batalha do discipulado. A batalha de ser abertos com o coração. A batalha de pedir ajuda. A batalha de confessar o pecado. E os reis, eles tinham profetas. Eles tinham conselheiros, pessoas que poderiam ajudá-los espiritualmente. Mas eles perderam essa batalha e a consequência foi se entregar à impureza e à imoralidade. E hoje na Bíblia a gente vai estudar a vida de um rei que precisava ajuda, de um rei que precisava discipulado e de um homem que era capaz de discipular até os reis, amém? Então o título da pregação de hoje é Discipulando até os Reis. Vamos continuar com a nossa série de Daniel e hoje estudaremos o capítulo 2. Daniel 2, versículo 1, amém? Então estão animados para continuar a série de Daniel? Daniel 2, versículo 1. A Bíblia fala: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta os sonhos aos teus servos e nós o interpretaremos. Então é interessante que aqui a Bíblia fala que esse trecho é escrito em aramaico, porque lembrem, Daniel era um homem inteligente, um homem muito sábio, muito culto, e ele estava aprendendo também a literatura desse país. Então agora ele está escrevendo em outra língua, de boa. Ele passou do hebraico para o aramaico, porque o cara era bom, beleza? Então, versículo 5. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços. Já pensaram em um irmão que faria isso? E que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando me enganar, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isto ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então aqui a Bíblia nos fala da história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve um sonho que o perturbou. Um sonho que não o deixava dormir. Agora imagina você ter algo que não te deixa dormir. Talvez é o pernilongo. Talvez o que não te deixa dormir é alguém que está roncando do seu lado.
Mas esses barulhos, ou esses bichos, você usa alguma coisa e eles vão parar. Então, você muda de quarto, você vai para outra cama, isso vai parar. Mas imagina você ter algo na cabeça, algo na mente que te perturba e que não te deixa dormir. É algo que você, não importa se você muda de um lugar para outro, não importa se você muda o colchão, não importa nada, não importa quantos graus você coloca o ar-condicionado, você não vai conseguir, por quê? Porque é algo que está no coração. Então, esse era o sonho de Nabucodonosor, um sonho que o perturbava. E ninguém podia interpretá-lo. Mas Nabucodonosor, ele estava com um coração duro. Ele falou, tragam todos os sábios. Todo mundo que tem, talvez, doutorado, traz todo mundo que é inteligente. E eles vão interpretar para mim. Só que ele foi além. Ele falou, mas eu não vou contar para ninguém meu sonho. Essa pessoa precisa contar o meu sonho. E além disso, interpretá-lo. Imagina você discipular alguém que não quer ser aberto. Então, chega no discipulado, imagina, chega aí a Laura e a Mari, né? Então, que passaram aqui. E aí a Mari fala para a Laura, hoje eu não vou contar os meus pecados. Você vai adivinhar quais são os meus pecados. E se você não adivinha, eu vou te matar. É isso que Nabucodonosor queria fazer. Eu não vou falar nada, você me fala tudo. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, você deveria saber como eu estou. E se você não sabe, eu vou mandar todo mundo cortar aos pedaços e fazer as suas repis, as suas casas, um monte de entulho. E os reis dessa época, irmãos, eram reis despiadados, que não tinham compaixão de nada. Segundo alguns relatos, por exemplo, para cortar em pedaços uma pessoa, eles amarravam as 4 extremidades da pessoa a árvores que estavam dobradas e depois eles desamarravam essas árvores e quando as árvores voltavam para os seus lugares, a pessoa era desquartizada. Imagina isso. Imagina você ter que lidar com alguém assim no discipulado. Alguém que está fechado, com o coração duro, que não quer falar e também quer ajuda. E se você não ajuda, você vai morrer. Esse era o coração de Nabucodonosor nesse momento. Mas Daniel, ele vai salvar essa história. Olhem comigo no versículo 14. Então, lembrem, todo mundo ia morrer. Ele falou, vai para todos os cantos e mata todos os sábios. Se você é sábio, você vai morrer. Então, talvez alguns aqui não morreriam, amém? Irmãos, eu amo vocês. Então, Daniel 2, versículo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Primeiro ponto, discipule com sabedoria e bom senso. Então, para a gente discipular, irmãos, a gente precisa sabedoria e bom senso. E da onde vem a sabedoria e o bom senso? É o primeiro que fez Daniel. Assim que ele ouviu isso, ele foi pedir oração para todo mundo. Ele foi com os amigos e ele foi orar ao Deus dos céus. Deus, nos revela esse mistério. Deus nos ajuda. Por quê? Porque ele entendia que nenhum homem poderia fazer isso. E apenas com o poder de Deus que ele poderia fazer isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é muito importante para a gente ter sabedoria em como discipular as pessoas.
Nosso relacionamento com Deus é muito importante para a gente ter bom senso. E não apenas dar a nossa opinião, não dar apenas a nossa ideia, mas falar o que Deus quer que seja falado. No mundo religioso, as pessoas buscam por revelação. As pessoas buscam que alguém tenha uma visão, que alguém tenha um sonho, mas a revelação completa, irmãos, está na palavra de Deus. A revelação que a gente precisa como discípulos de Jesus são as Escrituras. É o Espírito Santo que inspirou homens para escrever a própria palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então, quando a gente, irmãos, discipula alguém, quando a gente busca ajudar uma pessoa, não é pela nossa ideia ou nossa sabedoria, mas é através da palavra de Deus. Amém, irmãos? E esse era o coração de Daniel, um homem que tinha bom senso. Um homem que primeiro teve o tato de chegar ao oficial Arioque. Imagina você falar com a pessoa que está prestes a te matar. E Daniel fala, não faz isso. Nos dá um pouco mais de tempo. Então ele pediu tempo. Ele não tinha simplesmente uma resposta pronta. Então, às vezes no discipulado a gente quer dar uma resposta na hora, resposta pronta. Mas calma. É bom tomar uma pausa. Porque uma pausa te ajuda a pensar, te ajuda a lembrar de Deus. E se você não tem uma resposta, pede para oração. Pede para orar. Então, talvez alguém é aberto com você, com algo que é difícil. Então, você não precisa dar uma resposta pronta. Você não precisa, funciona assim. Calma, pensa um pouco. Ora a Deus. Se o caso é difícil, ora ainda mais com outras pessoas. Então, é necessário, irmãos, para discipularmos, termos sabedoria e bom senso. E não simplesmente falar o que a gente acha, senão falar o que Deus nos ensina, o que Deus nos manda, o que Deus deixou na sua palavra. Amém, irmãos? E é incrível que Deus respondeu à oração de Daniel. A oração de Daniel era uma oração sincera, uma oração que estava dedicada a quê? A poder louvar a Deus. Uma oração que estava rendida ao poder de Deus. Deus, somente o Senhor pode nos salvar disso. Somente o Senhor pode dar essa interpretação para o rei. E eles juntos oraram. Então, esse é o poder também da oração em grupo, irmãos. Quando a gente ora em grupos, como os bate-papos estão fazendo, amém? Então, cada bate-papo é um grupo de discípulos. Então, eu fico muito animado de ver discípulos orando juntos 5 da manhã. Isso é algo poderoso. Isso é algo incrível. Quem acorda às 5 da manhã para orar? Ninguém. Quem vai para a faculdade às 5 da manhã para orar? As pessoas não fazem isso. Mas discípulos de Jesus fazem isso por quê? Porque eles acreditam no poder da oração. E Deus, irmãos, nos mostra coisas que a gente nem pensava. Deus te dá uma sabedoria que você nem imaginava que você tinha. Quando você ora e se entrega a Deus. Então, primeiro ponto, irmãos, discipular com sabedoria e bom senso. Depois que Daniel, no versículo 19, ele louvou a Deus, olhem como foi o louvor dele, no versículo 20. Daniel 2, versículo 20. E disse, louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. Segundo ponto, discipule com sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse, não execute os sábios, leve-me ao rei. Eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pôde dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu,
nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Depois Daniel conta para o rei Nabucodonosor o sonho que ele teve. Então, se vocês lembram, eu queria pedir para vocês lerem em casa, leiam o sonho, é um sonho muito perturbador. É uma estátua feita de materiais totalmente heterogêneos, ouro, prata, bronze, barro, todos misturados, mas não dá para misturar eles ao mesmo tempo. E cada parte do corpo era de um determinado material. Então, imaginem isso, é um sonho perturbador mesmo. Mas qual era a interpretação no versículo 44? Vamos pular, Daniel 2, 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Daniel, ele discipulou com coragem. Daniel, ele discipulou com poder. Daniel falou para o rei o que haveria de acontecer. Então você teve um sonho, rei. Foi um sonho perturbador. Foi um sonho, uau, incrível, perturbador, amém? Então vamos usar essa palavra. E sabe qual a interpretação disso? É que você vai ser destruído, junto com todos os outros reis. E o único reino que prevalecerá é o reino de Deus, amém, irmãos? Você fica animado com isso, mas agora pensa no rei. O rei que é o meu reino. Eu construí tudo isso. Eu sou o magnata aqui. Eu sou o que tem tudo isso. Como você vai falar que isso vai ser destruído? Daniel poderia ter ficado com medo. Daniel poderia ter ficado, se acovardado de falar a verdade. Por quê? Porque esse homem, com uma palavra dele, poderia mandar executá-lo em qualquer momento. Sabe, Daniel? Obrigado por vir até aqui. Talvez nem falar obrigado. Que bom que você veio. Você falou um monte de coisas que eu não gostei. Matem Daniel, porque eu não gostei da interpretação que ele deu. Ele poderia fazer isso. Mas Daniel, como a gente viu na oração que ele fez a Deus, o louvor que ele fez a Deus, depois de receber um grande presente, ele louvou a Deus e ele mesmo se lembrou que Deus lhe deu poder. Então, o discipulado, irmãos, é um poder que Deus te deu. Não um poder seu, não é um poder porque você é sábio. Assim como Daniel reconhecia, eu não sou mais sábio de ninguém, mas é o poder que Deus lhe concedeu. E a mesma coisa para cada discípulo de Jesus. Deus te deu o poder de usar a palavra de Deus, o poder de usar a oração, o poder de poder ajudar outras pessoas a mudar o coração. E quando você entende que você tem esse poder de Deus, e quando você quer louvar a Deus, glorificar a Deus, assim como Daniel fez. Daniel reconheceu, eu não sou ninguém, somente Deus pode revelar isso para o rei. Ele lembrou, é Deus que está comigo, tanto faz quem mais está, é Deus que está, eu tenho o poder de Deus. E ele falou a verdade, você vai ser destruído. Todo o que tem agora vai virar pó. Nada do que tem agora permanecerá. O único que vai prevalecer é o reino de Deus. Ele falou a verdade com poder. Ele falou a verdade com coragem. Ele não teve medo de falar a verdade para um rei.
E muitas vezes no discipulado, irmãos, esse pode ser o nosso coração. Quando alguém já chega fechado, quando alguém já chega, me fala os meus pecados. Você que sabe tudo. Talvez chegue assim uma pessoa, né, com o coração duro. E a gente pode muitas vezes ter medo de confrontar, ter medo de desafiar. Mesmo nos estudos bíblicos, quando a gente está estudando a Bíblia com uma pessoa, a gente pode ter uma tendência de querer ser mais agradador, de querer simplesmente falar o que a pessoa quer ouvir. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que a consequência das trevas, a consequência de viver no pecado, a consequência de não ser um discípulo de Jesus, é a morte, é a destruição. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, e uma pessoa entende que ela não é discípula, ela precisa entender também que a consequência disso é a destruição. Não importa o que a pessoa construiu, não importa se é um rei, não importa se tem 1 milhão de empresas, não importa, porque se está nas trevas, a consequência é única, a consequência é a morte espiritual. E isso é difícil de falar. Isso é difícil de falar, ainda mais para pessoas que talvez te desafiem. Então imagina, por exemplo, a Sayane faz doutorado. Imagina ela falar para o orientador dela, da USP. Então, você está nas trevas e vai ser destruído. Isso dá medo. Tem pessoas que dão medo realmente falar a verdade. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que a gente tem o poder de Deus. Não é um poder nosso. Não é um poder que alguém nos concede. Não é o poder que o líder do bate-papo, o líder da região, o líder da igreja te deu. É o poder que vem de Deus. E olha comigo em Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, irmãos, quando a gente discipula alguém, a gente precisa ter esse coração. Um coração de trazer águas profundas. Por quê? Porque fala que a Bíblia fala que o coração do homem são como águas profundas. São águas, talvez, para alguns são mais profundas que outras. Alguns têm um coração um pouco mais profundo. Então, normalmente as irmãs têm um coração mais profundo. Os homens têm um coração um pouco menos profundo. Amém? Mas para isso a gente precisa o quê? Discernimento. Discernimento para trazê-los à tona. Discernimento para poder discipular, para poder chegar no fundo do coração de uma pessoa. Então, não discipular uma pessoa apenas por algo que aconteceu, mas ajudar a pessoa a ver o coração dela. Então, não discipular apenas o evento, mas o coração da pessoa. E eu lembro muito de uma série que eu assisti, uma série de advogados, chama Suits, em que eles relataram a história de uma criança que tinha espancado outra criança na escola, ao ponto de deixar ela na UTI. Imagina isso, uma criança espancar outra ao ponto de deixá-la na UTI. E o pai da criança que foi esmagada, ele estava no hospital chorando para que o filho pudesse se recuperar. E quando o pai da outra criança que tinha cometido a agressão soube disso, ele foi até o hospital. Ele foi até o hospital, ele chegou chorando perante o outro pai e ele falou para ele: desculpa, me perdoa por favor, porque eu não sabia o que o meu filho estava fazendo. E o outro pai falou para ele: esse é o problema, você não sabia o que seu filho estava fazendo. Porque a sua responsabilidade é saber o que o filho está fazendo. E no discipulado é a mesma coisa, irmãos. Deus nos deu o poder, mas ao mesmo tempo isso implica que é uma responsabilidade. Responsabilidade de cuidar de alguém. Responsabilidade de cuidar de um grupo. Imagina falar para Deus: Deus, eu não sabia por que a pessoa que eu discipulo não está indo no culto. Deus, eu não sabia que ela estava pecando com isso. É a nossa responsabilidade, irmãos,
orar a Deus, pedir a Deus por discernimento, por sabedoria e poder, para poder ajudar as pessoas e chegar no fundo do coração delas. Então, até aqui talvez você pode pensar, então, que bom que o Valdir falou sobre como o meu discipulador precisa ser. É verdade, meu discipulador ele precisa ser sábio. Meu discipulador ele precisa ser corajoso, ter bom senso. Nossa, que bom que ele falou. Tomara que o meu discipulador esteja ouvindo isso. E no próximo discipulado ele aplique tudo o que foi falado. Mas na história do pai e da criança, você como uma criança encrenqueira? É verdade, é responsabilidade do pai saber o que a criança está fazendo. Mas você se comporta como uma criança no discipulado? Você se comporta como alguém que cada vez tem que falar a mesma coisa? Ou talvez você como rei, essa é a minha decisão, não vou falar nada. Então, terceiro ponto, para todos nós, não só para os discipuladores, mas para todos nós. Terceiro ponto, seja humilde ao discipulado. Vamos voltar em Daniel 2, versículo 46. Então, lembrando, irmãos, a palavra de Deus não é só para quem te discipula, ou para quem você discipula, é para todos nós, amém? Daniel 2, versículo 46. Pense nisso, o rei ouvindo tudo isso, você vai ser destruído. Não importa o que você faça, é isso mesmo que Deus determinou. Vai acontecer assim. O que o rei fez? Versículo 46. Então o rei caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aí é bom ser amigo de Daniel, né? A pedido de Daniel. Então os nomeou administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Terceiro ponto, seja humilde ao discipulado. Uma vez que o rei ouviu a verdade, uma vez que o rei ouviu a palavra de Deus por meio do profeta, ele se prostrou diante de Daniel. Ele se humilhou. E ele falou, obrigado. Obrigado. E ele reconheceu que Daniel, ele não falou apenas por ele. Ele não falou sobre o que ele queria. Ele falou a verdade. E com isso, o rei reconheceu, o Deus, o seu Deus é o Deus dos deuses. É o rei dos reis. Ele reconheceu que Deus era o verdadeiro Deus. Acima de tudo. Ele se humilhou. E além disso, ele deu presentes. Ele honrou Daniel. Então a nossa gratidão também, ela está diretamente proporcional com a nossa humildade. Com a nossa humildade no discipulado. O rei ouviu a verdade e ele se humilhou. E é isso que as pessoas precisam ouvir, irmãos. É isso que a gente precisa ouvir. É isso que qualquer um precisa ouvir. Precisa ouvir a verdade. Precisa ouvir a verdade para quê? Para poder mudar o coração e reconhecer que Deus é o Deus dos deuses. Então a Bíblia fala em Colossenses 3, versículo 12, que a gente precisa se revestir de humildade. Então ninguém aqui é humilde por natureza. Eu nasci humilde, a humildade está no meu DNA. Não tem isso. A humildade é algo que você escolhe usar. Você já orou antes do seu tempo de discipulado para ser humilde no discipulado? Talvez você só chega no tempo de discipulado esperando ajuda. Mas você nem orou para ser humilde e entender o que o discipulador quer te ensinar. Atitudes que mostram, irmãos, que a gente não está vestindo humildade na nossa vida. Quando uma pessoa é discipulada e ela fala, eu vou considerar. E não considera nada. Quando uma pessoa fala, o que você está falando é coisa da igreja, mas não é da Bíblia. É você que inventou isso. Para quê? E a pessoa parece que inventou para dificultar a sua vida.
Tipo, quem no discipulado quer dificultar a sua vida? A gente quer ajudar um ao outro. Então, isso não demonstra humildade. Não demonstra humildade quando uma pessoa recebe um desafio no discipulado e no próximo discipulado continua sem ter feito o desafio. E na verdade esqueceu o desafio. Nossa, era para fazer isso. Criança para com o pai e lembra, faltando 5 minutos, que tinha um trabalho da escola. Então, acho que ninguém quer isso, né? Isso não revela humildade, irmãos. Não revela humildade quando você fala, não quero mais falar sobre esse assunto. Já falou só sobre isso, não quero mais falar sobre isso, porque eu não toco mais nisso. Não revela humildade do nosso coração quando a gente fala, eu sou assim, esse é meu jeitinho, é o meu jeito brasileiro de ser. Outras coisas que pode revelar falta de humildade. Essa pessoa que está me discipulando é mais jovem do que eu, não sabe o que eu estou passando. Esse casal que quer me discipular, eles são muito mais novos, eles têm poucos anos de casados. Então, Daniel, se você parar para pensar, era escravo do rei. Daniel, não, mais do que somente escravo, ele era alguém que estava sob pena de morte. E mesmo assim, ele discipulou o rei, e o rei foi humilde. Humilde para alguém que ele poderia matar em qualquer momento. Então, às vezes, esse pode ser o nosso coração quando a gente está com tanto orgulho, irmãos. A gente quer matar todo mundo. A gente quer, eu não quero mais ouvir o meu discipulador. E talvez você já matou tantos discipuladores que tem que trocar toda a hora de discipulado para você. Você já se perguntou por que tem tantos discipuladores na sua vida? Talvez seja isso. Muitos aqui já... Talvez seu discipulador tá tão difícil para o discipulador que ele está pedindo orações para todo mundo e todo mundo está orando por você. Você já perguntou isso? Talvez todos os amigos do seu discipulador estão orando por você. Porque está difícil, porque esse é o seu jeito, talvez, né? Então, irmãos, a gente precisa ser humilde no discipulado. Ser humilde no discipulado, para quê? Porque uma pessoa está dando o tempo dela para poder te ajudar a estar mais próximo de Deus. Para poder ser mais parecido com Deus. Se você está estudando a Bíblia, se você está nos visitando, a gente não quer colocar um fardo em você. A gente quer ajudar você com a palavra de Deus. Então, o discipulado começa desde aí. A gente precisa sempre conselheiros. A gente precisa sempre pessoas que nos vão ajudar a estar mais próximo de Deus. E você escolhe quais conselheiros você quer ter. Você escolhe que pessoas você quer que te influenciem. E a gente está aqui para ajudar um ao outro a estar mais próximo de Deus. Amém, irmãos? E sem dúvida alguma, para mim um exemplo é o Sayane. Então, a Sayane, como ela falou, foi difícil os estudos, como as meninas falaram, mas ela sempre aceitava os desafios e ela ficava animada em cumpri-los. Agora imagine isso, a Osayane, ela faz doutorado em parasitologia. Talvez você nem consiga falar essa palavra, igual eu. Na melhor universidade da América Latina, na USP. Então ela poderia pensar, a Laura faz graduação, o que ela vai me ensinar? A Laura é incrível, mas a Osayane, ela foi humilde. E ela ouviu as meninas. Não porque era sobre elas, mas porque era sobre a palavra de Deus. A Osayane foi humilde. Humilde para entender a palavra de Deus e colocá-la em prática na vida dela. E também eu queria muito levantar a região oeste e sul de São Paulo, amém, irmãos? Porque eu fiquei muito animado em ouvir todo mundo animado com o jejum. Buscando formas de ser grato com o jejum. Pessoas me falaram, o meu rim está agradecendo de beber tanta água, sabe? Então, isso é humildade, sabe? É incrível, você... Então, irmãos, eu queria levantar muito a região, a super região. Por quê? Porque todo mundo abraçou a ideia. A gente está unido. Para quê? Para sermos mais humildes e estarmos mais
perto de Deus, amém, irmãos? Em conclusão, irmãos, qual o desafio? O desafio que eu queria deixar. Tenha um tempo de discipulado na casa da pessoa que você discipula. Isso implica, talvez, você ter que ir para o Capão Redondo, talvez. Isso implica, talvez, você precisar ir para Cotia. Então, aí vem o desafio para a pessoa que é discipulada, ou seja, para todos nós. Receba o seu discipulador com honra. Então, honre o seu discipulador. Então, o Vini já vai na minha casa, vem? Então, receba ele com honra. Não, mas é verdade. Imagina você viajar 2 horas de metrô e uma pessoa está fechada. Pelo menos seja aberto no discipulado também. Então, amém. Mas a gente discípula, a gente faz mais do que isso. Então, seja aberto e receba com, não sei, talvez um bolo, talvez café. Depois do jejum, né? Amém. Amém. Vocês sabem como honrar, irmãos, é isso. Então, esse é o desafio, irmãos. Porque quando a gente, irmãos, estiver unidos, quando a gente lembrar isso, que a gente tem o poder de Deus, que a gente tem a sabedoria de Deus, a gente vai discipular com sabedoria e bom senso. Não das nossas ideias, não das nossas opiniões, mas com a palavra de Deus. Quando a gente lembrar que é Deus que nos dá o poder, a gente vai ter coragem para falar a verdade. E quando alguém nos falar a verdade, a gente vai ser humilde. E tendo tudo isso em mente, irmãos, a gente pode ser como Daniel. Assim como Daniel, um dia você talvez pode discipular seu chefe do trabalho. Você pode discipular, talvez, o seu professor na faculdade. Você pode discipular, talvez, um empresário. Talvez até os reis. Por quê? Porque essa é a missão que Deus deu para cada discípulo dele. E para ele seja glória. Amém.